Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Vamos logo às notícias, porque o dia de ontem foi um dia cheio no Botafogo, né? Cheio de reuniões, né? Bastidores rolando e a gente com aquela angústia, né? Eu passei o dia de ontem angustiado por tudo que aconteceu na segunda-feira à noite. Imagino que você, botafoguense aí que me assiste, também passou com aquela sensação ali estranha no estômago, né? Assim, parecia que a gente tinha tomado um chute no estômago. Que foi a barração do Tiquinho, e o dia de ontem a gente ficou querendo saber notícias, reuniões rolando, né? E só ali para o final da tarde, início da noite, a gente começou a ter notícias da saída de Bruno Lage. Aleluia, pessoal, aleluia. Então ontem não foi o dia D da Segunda Guerra Mundial, lá em 44, mas foi o dia D do Botafogo, né? Em relação ao Campeonato Brasileiro, beleza? Pessoal, vamos lá. Só para a gente contextualizar aqui, né? As notícias que surgiram ontem, tá? De que os jogadores ficou um climão quando eles foram informados de que o Tiquinho Soares não começaria jogando contra o Goiás, tá? E eu explico por quê. Em nenhum momento dos, 8, 9 dias que o Botafogo teve de treinamento entre o jogo com o Corinthians e a partida com o Goiás, em nenhum momento o senhor Bruno Lage testou uma formação com Diego Costa e sem o Tiquinho, tá? Isso nunca foi testado em treinamento, diferente da situação do Tietê, que já vinha sendo testado ali no lugar do Di Plácido, tá? Na lateral direita. Então, assim, outra coisa, tradicionalmente o Lage vinha informando o time titular para os jogadores na véspera do confronto, ou seja, seria no domingo que ele deveria informar. Dessa vez foi diferente, ele não informou, tá? Ele só foi fazer isso na preleção do jogo, ali em torno do meio-dia, mais ou menos, no hotel, né? Aquela hora de explicar como é que o Botafogo ia jogar, como é que o Goiás deveria jogar, né? Aliás, um parêntese, né? Informações também dão conta de que o Lage se surpreendeu com a maneira do Goiás jogar, né? Com posse de bola, enfim. Isso aí também, outra coisa que caiu muito mal, né? Internamente, né? Foi visto mal pelas internas do Botafogo, ele não ter estudado suficientemente o Goiás, ter surpreendido, né? O que explica muito também aquele primeiro tempo apático do time. Essa apatia do time também tem a ver com o estado anímico dos jogadores. Se a torcida ficou surpresa, estupefata, né, pé da vida com a saída do Tiquinho do time, entre os jogadores não foi diferente, tá? Então, quando o Lage, no dia do jogo, fala que o Tiquinho não vai jogar, que o titular será o Diego Costa, né, os jogadores ficam, né, totalmente pegos de surpresa, assim como o próprio Tiquinho. Vocês imaginam como que ele deve ter reagido, né? A sorte é que o Tiquinho não é aquele jogador de confusão, né? A gente percebia, ontem eu falei isso aqui no vídeo, nitidamente que o Tiquinho ficou insatisfeito, né? Muito insatisfeito. Vocês imaginam, o melhor jogador do campeonato, não é só do Botafogo, barrado sem uma justificativa plausível, né? E aí o Lage, quando foi explicado depois do jogo, só piorou a coisa, dizendo que o Diego Costa era jogador de Premier League, campeão brasileiro, como se isso, né, fosse também o próprio Lage, né, com experiência de Premier League, e nem por isso fez um bom trabalho no Botafogo, né? Importante sempre explicar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Diego Costa, nada contra ele, é um jogador que tem lutado, tem brigado, não vive um bom momento, né? A gente sabe que ele está no final da carreira dele, né? E por mais que ele tenha lutado muito, inclusive no jogo de segunda-feira, né? Ele não está vivendo um grande momento até que pudesse explicar, né, uma barração desse nível, né? O Diego Costa, aliás, teve ali uma bola fantástica no primeiro tempo, uma chance do Botafogo sair na frente e acabou também grande defesa, né? Mérito para o Tadeu do Goiás. Então, assim, o clima dos jogadores ficou péssimo graças a essa novidade, né?
essa invencionice do Bruno Lage em barrar o Tiquinho, né? Caiu muito mal. E caiu muito mal junto ao John Textor, né? John Textor, como todos nós botafoguenses, ficou também pé da vida, né, com essa decisão do Bruno Lage. Foi a gota d'água, galera. Eu diria até o seguinte, eu me arrisco a dizer e quero ouvir a opinião de vocês, que se não tivesse acontecido essa barração do Tiquinho, talvez o Bruno Lage hoje continuasse sendo técnico do Botafogo. Porque uma característica da SAF e do próprio John Textor é a manutenção dos treinadores. A gente viu isso com relação ao Castro no Carioca, né? Ali, àquela altura, o Textor bancou o Castro quando todo mundo pedia a saída dele, tá? E depois a gente viu que foi uma decisão correta, né, do John. Mas dessa vez, a sequência de erros de escalação, decisões erradas do Lage, teve a gota d'água na barração do Tiquinho, né? É uma situação que a gente tentou analisar por vários ângulos e não encontrou uma explicação plausível, né? Como é que você tira do time um jogador que é o maior destaque do campeonato, né? E aí a maior ironia, né, que aconteceu foi justamente que o Tiquinho entrou no segundo tempo e em poucos minutos fez um golaço que pelo menos garantiu aquele pontinho ali, né? Deu uma aliviada, né, naquele clima tão pesado do jogo de segunda-feira à noite. Então é isso, pessoal, vamos lá. As reuniões aconteceram ontem durante o dia, tá? O Textor, como empresário, visionário, como um cara, né, que a gente sabe de muita experiência, né? Ele foi ouvindo as partes, né? A gente sabe que ele se reuniu com o departamento de futebol, né? Isso inclui, claro, Tairo Arruda, André Mazuco, Alessandro Brito, né? Enfim, ouviu, né, o departamento e ouviu também os jogadores, tá? A gente não sabe exatamente quais jogadores ele ouviu, a gente sabe que ele tem um relacionamento melhor com alguns, até pela facilidade de alguns jogadores que falam inglês e tal, mas outra coisa também, não dá para cravar que ele falou diretamente com os jogadores. Ele pode ter perfeitamente, tá? Eu até acredito mais nessa versão, falado com o Mazuco. Beleza, Mazuco, o que os jogadores pensam disso? De uma eventual saída do Lage? Eles seriam favoráveis, seriam contra, seriam indiferentes, né? Na maioria dos clubes, historicamente, os jogadores se posicionam de forma ali meio que em cima do muro, né? Não querem se comprometer. O que diferencia esse time atual do Botafogo da média, né, dos outros times, como eu acabei de falar? São jogadores já muito vividos, a maioria, jogadores rodados, né? Jogadores muito experientes e que mostraram um posicionamento firme, né? A família Botafogo se mostra nessas horas. Hoje em dia ficou muito vulgar até, muita gente falando em família, 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 família. Nesse caso, a gente viu que realmente o Botafogo é uma família, né? Porque é aquele negócio, o familiar, né? É aquele que realmente se posiciona, né, no momento desse crucial para o Botafogo no campeonato. Botafogo, faltam 13 rodadas, nada está perdido, ainda somos líderes, ainda temos 7 pontos de vantagem, mas a sensação que nos deu o jogo de segunda-feira deu, né, total sensação de que o Botafogo começou a perder o título do Brasileirão, né? Que a coisa estava indo, a vaca estava indo para o brejo, né? Então, por isso foi tão importante essas reuniões ao longo do dia para o John Textor, que afinal é ele quem decide, né? Ele ouviu o departamento de futebol, ouviu a opinião dos jogadores, né? Certamente viu a opinião da torcida nas redes sociais, viu nós aqui, youtubers, né, trazendo também informações. Ele foi se cercando de informações e ele próprio, Textor, obviamente já vinha ali ruminando com a ideia de demitir o Lage, né? Mas ele foi um cara, vocês nunca vão esperar, né? Não se espera do Textor um rompante, uma decisão não pensada, né? Volto a dizer, como grande empresário que ele é um cara que primeiro ele escuta, né, as partes até tomar a sua decisão. Então começou ali no final da tarde, início da noite, os primeiros rumores
de que, de fato, o Lage balançava e muito no cargo, né? Que estava por um fio, né? E chegou a ser noticiado que a situação do Lage, àquela altura, né? No fim da tarde, era praticamente insustentável no Botafogo, beleza? E aí começou, né? A TNT Sports foi a primeira a trazer a notícia da demissão. Alguns influencers começaram ali, né? Ninguém estava assim cravando, mas digamos que 90% já da demissão. E aí só no final da noite que o Botafogo solta uma nota. Eu vou ler aqui um trecho para vocês, porque é legal a gente interpretar até as palavras, as entrelinhas dessa nota do Botafogo. Uma nota, né? Dentro aí da normalidade, né, das notas de demissão de técnico. Então o Botafogo solta essa nota ali próximo das 23 horas, confirmando a saída de Bruno Lage e a posição agora de interino, né, do Lúcio Flávio à frente do time, e como assistente dele o Joel Carli, tá? O Joel Carli, só já para não perder aqui o fio da meada, segundo informação do Wellington Arruda, o Joel Carli foi um pedido dos jogadores, tá? E eu acho que é perfeito, porque inclusive eu comentei aqui ontem, quem me assistiu ontem, que eu falo assim, pô, o Lúcio Flávio ele tem um perfil de assistente, eu não vejo ele como treinador, né? Ele já tentou ser treinador no Paraná, foi mal, no próprio Botafogo foi muito mal, né? Grande parte da torcida do Botafogo tem um ponto de interrogação em relação ao Lúcio Flávio, né? Ficou muito feliz com a saída do Lage, mas não concorda com o Lúcio Flávio como treinador. Por esse passado, né? A gente vai lembrar que o último jogo, por exemplo, do Botafogo, antes do gramado sintético, foi uma derrota para o Audax, se não me engano, no Campeonato Carioca, com o Lúcio Flávio dirigindo o time B, né? Foi uma atuação horrorosa. Claro que era outro time, né? Nada a ver com o nosso time atual. A gente vai falar mais de Lúcio Flávio daqui a pouco. Vamos à nota do Botafogo, tá? Resumindo aqui, tá? Eu peguei alguns trechos mais importantes. Após um início com 10 jogos de invencibilidade, né, do Bruno Lage, de fato houve essa invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados, com certeza, né? Sequência de derrotas, começou lá na Sul-Americana, né, e terminou agora com a derrota do Corinthians, o empate para o Goiás, que foi praticamente uma derrota, com todo respeito ao Esmeraldino, né? Então o Botafogo enfileirou aí Defensa e Justiça, eliminação na Sul-Americana, derrota para o Flamengo do jeito que foi, Atlético Mineiro, Corinthians e agora Goiás. Péssimos resultados, né? Como família, e aí o termo família sendo usado, né? O Botafogo no momento vai buscar soluções dentro de casa. Então tem a palavra no, né? O termo no momento, e é importante a gente grifar isso. Então, o Botafogo, no momento, vai buscar soluções dentro de casa. O que é esse momento? São 13 jogos, finais do Brasileirão? Ou é o jogo com o Fluminense, que é domingo? Não sabemos. A seguir, cenas dos próximos capítulos, para a gente descobrir o que a nota quer dizer com no momento. Eu acho que nem o Botafogo sabe, né? O jogo com o Fluminense vai ser um grande teste, na verdade, para essa dupla, Lúcio Flávio e Joel Carli. Né? Acredito que o desempenho do Botafogo e também um pouco do resultado da partida de domingo vai ditar se eles vão seguir até o final ou se o Botafogo vai buscar uma alternativa, né? Mais um treinador na temporada para fechar as 13 rodadas. Né? Aí, no caso, faltarão 12, né? Depois do Fluminense. O clube segue com confiança inabalável e firme no propósito da temporada. Qual o propósito da temporada? Sermos campeões, né? Só faltou dizer, mas seguimos com confiança, né? Com confiança e propósito, né? E firme no propósito da temporada. Com suporte, aí o Botafogo ainda cita a torcida, dizendo que a torcida tá junto, né? Que não tem nada disso, de que a torcida vai pressionar, como o Lage gostava de dizer, né? Ele gostava de dizer que estava blindando o elenco da torcida. A torcida em nenhum momento abandonou o time, muito pelo contrário. Então, com suporte incansável de uma legião de alvinegros apaixonados. Beleza? Então, é a nota do Botafogo também dando, né, o crédito necessário à torcida do Botafogo, que está dando um show, né, nessa temporada. Lúcio Flávio e Joel Carli, na função de assistente técnico, o Carli, assumem interinamente o comando do time.
Então, de novo, dando margem de interpretação. Será que é só para o jogo Fluminense? Será que é até o final da temporada? Não dá para saber. A impressão que dá, isso é um feeling meu, tá? Não é informação, é de que o ideal seria não mexer mais e que eles ficassem até o final do campeonato, né? Tá muito claro que a SAF, que o Textor não gostam de ficar mudando o técnico, né? Tá muito claro isso, que é um perfil que a gente já deve se acostumar, já se acostumou, que será daqui para frente, né? O Botafogo não vai ficar naquela coisa de dança das cadeiras que é tão comum no futebol brasileiro, né? E até mundial também, né? Então, assim, a impressão que dá é essa. Agora, claro que passa muito pela atuação e pelo resultado de domingo, né? Se for um caos, o Botafogo, o Luiz Flávio tomar um nó tático do, Deus me livre, do Diniz, né? Batendo na madeira. Obviamente que as coisas vão ser repensadas, né? Mas o nome do Luiz Flávio e o Carlos, especialmente, são pedidos, né, do grupo, e o grupo acolhe muito bem essa solução. O Luiz Flávio é um cara que eu sei que muita gente vai dizer, pô, não é técnico para o Botafogo e tal, mas ele é um cara muito querido, né? Um cara de muito caráter, sempre elogiado, né? Como um cara muito bom, né? Então tem essa aceitação aí do grupo de jogadores, né? Assumem a partir desta quarta, né? Conhecido também como dia de hoje, dia 4, na preparação para a partida contra o Fluminense domingo no Maracanã, beleza? E aí o detalhe importante, tá? Aí acabou a nota. O jogo é dia 8, tá? Domingo. E depois o jogo com a América Mineiro é só no dia 18, ou seja, 10 dias de data FIFA. Então a gente vai ter o seguinte cenário. O melhor cenário seria, tá? Sendo franco, minha opinião aqui, que o Botafogo ganhe do Fluminense, tenha uma grande atuação e aí certamente serão mantidos, né? Será mantida essa solução de interinidade do Luiz Flávio e do Joel Carli. E aí ainda tem 10 dias para preparar a equipe para mais uma vitória necessária contra o América Mineiro no dia 18, quarta-feira, lá no Independência, tá? Então, esse é o cenário perfeito. Agora, pode ser que o Botafogo não vá tão bem no domingo, né? E aí já se pense justamente de utilizar essa data FIFA para que um novo treinador conheça o grupo, enfim, tenha tempo de treinar, preparar para o jogo do América Mineiro. O Globo Esporte, que, né, a gente sempre está aí acompanhando, e obviamente é um meio muito respeitado, né? O GE tem ótimos jornalistas, mas eu acho que teve uma postagem ontem que deve ter sido um flamenguista que fez, não é possível. Eles postaram ontem no Instagram o seguinte: quem deve ser o novo técnico do Botafogo, né? E deu 4 opções de nomes, tá? Sampaoli, meu Deus do céu, não é possível isso. Acho que é para engajar, né? Negativamente engajar. Odair Hellmann, que está sem clube, né? E aí o nome do Odair Hellmann até se encaixaria no seguinte: hoje o Botafogo, caso venha a substituir o Luiz Flávio, traria muito provavelmente um técnico brasileiro, né? Antenado com o Campeonato Brasileiro, até porque não daria tempo de trazer um outro técnico gringo que fosse conhecer. Deixa eu saber, peraí, como é que joga o Júnior Santos? Como é que joga um jogador de Botafogo, né? Conhecendo o elenco. Então, nesse caso, né, desses nomes aqui, Odair Hellmann seria o que se encaixaria na questão de estar antenado, né, com o que se passa no Brasileirão. Apesar do Sampaoli ter dirigido agora há pouco o Flamengo, né, no Brasileiro, mas foi um desastre total. O outro nome sugerido pelo GE, Vitor Pereira, mesma situação, outro gringo que não deu certo no Corinthians, um desastre total no nosso rival da Gávea. Então só pode estar de brincadeira aí o GE. E o último nome é um nome que me agrada até, que é o Hernan Crespo, né? Todo mundo lembra, ex-centroavante argentino de 48 anos, com passagens, né? Começou a carreira no River Plate, se não me engano, passou pela Lazio na Itália, enfim, uma carreira de sucesso como jogador e também, por que não dizer, de sucesso como treinador. O Crespo ele foi campeão na Argentina com o Defensa e Justiça, foi campeão também quando foi treinador de São Paulo, o Paulistão do ano passado? Não, acho que de 2021,
que o São Paulo conquistou foi com ele também. E ele, por coincidência, o Hernan Crespo, foi demitido ontem do Al Duhail. Ele estava lá nas Arábias, né, no mundo árabe. E até uma curiosidade, né, ele substituiu o próprio Luiz Castro. Luiz Castro era técnico do Al Duhail, veio para o Botafogo e quem entrou no lugar dele foi o Crespo. O Crespo saiu ontem. Eu acho que o nome do Crespo, né, que treinou o São Paulo, entre aspas, aí, recentemente, seria um bom nome, mas o ideal agora é não mexer muito, né? Tomara que dê certo a dupla Lúcio Flávio e Joel Carli, para que não precisemos trazer, né, um novo técnico aí, seja brasileiro, seja gringo, né? E óbvio, bom, aí acabaram aí as opções do GE, tá? Mas é óbvio que um nome aí que tá todo mundo falando, comentei ontem da minha filha logo mandou para mim assim, volta a caçapa, né? Eu sei que muita gente tá na onda aí da minha filha, da Bianca, volta a caçapa. O caçapa é praticamente impossível que isso aconteça, seria um bom nome, óbvio, né? Por toda a sinergia que ele teve ali com o grupo em 4 jogos, né? Ali na transição entre Castro e Lage, o caçapa foi brilhante, né? Mas o caçapa tá lá no Molenbeek, né? O Textor brigou pra caramba lá no Molenbeek, teve tiro, porrada e bomba para ele bancar o caçapa lá, né? O ex-treinador do Molenbeek, que subiu o Molenbeek de divisão, saiu, reclamando pra caramba, xingando o Textor. Então o Textor fez muito esforço pro caçapa estar lá, não faria sentido agora ele tirar do Molenbeek, né? Para trazer para o Botafogo. A campanha do Molenbeek, para quem tem curiosidade, hoje na primeira divisão do Campeonato Belga é de 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, tá? Tá ali no meio da tabela em 9º lugar, mas o caçapa vive um bom momento, tá? Também a gente sabe que o Molenbeek subiu agora para a primeira divisão, então também não se esperava que fosse almejar o título, né, do Campeonato Belga. Então o caçapa tá muito bem lá, muito improvável, praticamente podemos descartar a possibilidade do caçapa por agora. Pro ano que vem, enfim, para frente, é uma possibilidade real, né? E a gente tem que lembrar que quando o caçapa sai do Botafogo, ele dá uma entrevista agradecendo os jogadores e especialmente agradecendo ao Lúcio Flávio. Ele dá muito do crédito do sucesso dele à frente do Botafogo ao Lúcio Flávio, beleza? Enfim, então o nome do caçapa estaria descartado. Volto a dizer, a tendência é que Lúcio Flávio e Carli comandem o Botafogo, né? Seria uma história linda, né, de ex-jogadores do Botafogo na conquista aí do tricampeonato. Tomara que dê certo, estou na torcida para que isso aconteça, mas pode ser que se houver uma mudança de comando, seja após o jogo com o Fluminense, justamente para aproveitar a data FIFA, né? Pessoal, eu ia comentar aqui um bom técnico gringo, né, mas que não sai do time já há muito tempo, é o Vojvoda, né? O Vojvoda classificou ontem o Fortaleza para a final da Sul-Americana e a gente fica pensando aí também mais uma vacilada do Lage, já que o Botafogo acabou abandonando praticamente, né, abrindo mão de disputar a Sul-Americana, e a gente sabe que o Botafogo não é um time inferior ao Fortaleza, pelo contrário, acho que temos aí um time bem melhor que o do Fortaleza, mas méritos aí para o Lion, né? Ganhou ontem 2-0 do Corinthians, gols foram do Pikachu e Tinga, e o Yuri Alberto perdeu mais um gol feito ali no início do jogo, né? Parabéns aí ao Fortaleza, chegando a uma final que a gente gostaria muito de estar lá. Tudo indica que teremos Fortaleza e LDU. LDU vai jogar com Defensa e Justiça depois de ter vencido bem o primeiro jogo, né? Que sirva de exemplo aí, né, para o Botafogo, que agora, esse ano, foco total no Brasileiro, mas a gente vê aí o trabalho do Vojvoda, né, com muito bons olhos. Pessoal, o canal do Manel trouxe aqui alguns itens que eu vou falar para vocês, já estou com quase 25 minutos de vídeo, mas que é interessante, de coisas que devem acontecer a partir de agora com o Lúcio Flávio, né, como interino, enfim. Então vamos lá. Achei, a ideia é essa, a ideia é justamente essa.
A volta das linhas baixas, né? Chega de linhas altas do Laje, a volta do Tietê ao meio de campo ao lado do Marlon Freitas, a volta de Plácido à lateral direita, o Carlos Alberto voltando a ter chances também, né? A gente sabe que o Lúcio Flávio teve muito dedo do Lúcio Flávio ali nessa passagem do Caçapa, como eu acabei de falar, e o Carlos Alberto chegou a fazer 3 gols em 4 jogos, né? Foi o gol contra o Grêmio, Vasco e Patronato. Fez 3 gols, o Carlos Alberto, àquela altura, depois não teve mais chance praticamente com o Laje, né? E também o Luiz Henrique voltando a jogar na ponta, né? Ali talvez se revezando com o Vitor Sá, e na direita o Júnior Santos, revezando com o Segovinha, enfim. E o mais importante de tudo, o astral do grupo, de novo aí, revigorado, né? A gente sabe que o astral desse grupo do Botafogo é muito bom, mas sofreu aí um forte abalo depois que o gente boa, né? Não é só gente boa, o craque Tiquinho Soares foi barrado. Por exemplo, o de Plácido ter sido barrado, só pra gente fechar aqui, o de Plácido é super gente boa, um cara carismático, engraçado, tá sempre ali nas comemorações do Botafogo, vibrando que nem um louco, né? Ele é chamado de maluco, tal. Mas ele teve, né, alguns erros técnicos, precisamente também contra o Corinthians, no gol do Corinthians e tal. Então ele ter sido barrado, beleza. Agora o Tiquinho ter sido barrado, né, não só por ser um cara de caráter, um cara gente boa, um cara humilde, mas obviamente, né, pela questão técnica, né? E ele mostrou em poucos minutos do segundo tempo que foi um erro grotesco do Bruno Lage. Estava todo mundo incomodado. Ontem eu conversei com vários botafoguenses, estava todo mundo com esse sentimento aí de angústia mesmo, né? E felizmente o Botafogo, na hora certa, resolve esse problema. Textor, parabéns mais uma vez aí por ter agido, né? E não é questão da gente dizer, mas errou lá atrás em trazer o Bruno Lage. Não. Trouxe um cara com currículo, trouxe um cara preparado, currículo até, cansei de falar isso aqui, superior ao do Castro, né? Mas não deu certo. E a gente, na vida, tem que ser assim, né? Reconhecer os momentos em que a coisa não foi para frente e tentar corrigir o mais rápido possível, beleza, pessoal? Acho que era isso, né? Mais um vídeo longo. Ontem eu fiz um vídeo mais de meia hora e vocês curtiram demais, né? Agradeço novamente aí pelas curtidas, comentários, compartilhadas, né? O vídeo de ontem bombou, né? Que era a torcida pé da vida com Bruno Lage, e agora um dia aí de esperança que se renova, né? Que uma ótima sorte para a dupla Lúcio Flávio e Joel Carli a partir de hoje, treinando o Botafogo rumo ao tricampeonato. Beleza, pessoal? Comenta aí embaixo o que você achou. Se você acha que o Lúcio Flávio é o técnico para chegar ao título, ou se ele deve ser apenas interino contra o Fluminense e o Botafogo buscar uma alternativa aí no mercado. Beleza? Tamo junto, já deixa aquele joinha se você assistiu até aqui, é porque gostou do conteúdo, então dá aquela moral. Se você não é inscrito, se inscreva, estamos crescendo a cada dia, né? E eu só tenho a agradecer a vocês aí por estarem sempre prestigiando o canal Botafogo Digital. Tamo junto, seremos.